Você sabia que o território do atual Irã foi palco de algumas das histórias bíblicas mais marcantes? Diversos personagens bíblicos viveram nessa região, que abrange partes da antiga Pérsia e Média, territórios de enorme importância histórica e bíblica. Muito antes de ser chamado de Irã, esse lugar abrigou reinos poderosos que influenciaram a história do povo de Deus. Vamos explorar 3 histórias bíblicas que aconteceram nesse território, mostrando como ele foi cenário de decisões que mudaram a trajetória dos judeus. Começamos com a história do retorno dos judeus do exílio babilônico. Sob o reinado de Dário I, durante o governo de Nabucodonosor II, Jerusalém foi conquistada, e muitos judeus foram deportados para a Babilônia. Após o tempo determinado por Deus, anunciado pelos profetas, eles puderam voltar à sua terra. Quem tornou isso possível foi Ciro, o Grande, rei da Pérsia, nascido em Anzã, no sudoeste do atual Irã. Ciro é conhecido não só por fundar o Império Persa, mas também por sua política de tolerância religiosa. Em 539 a.C., ele conquistou a Babilônia e permitiu que povos exilados, incluindo os judeus, retornassem às suas terras e reconstruíssem seus templos. Essa decisão, registrada no famoso Cilindro de Ciro, garantiu a lealdade dos povos conquistados. Ciro se adaptava às crenças locais. Para os babilônios, ele era protegido de Marduk, para os judeias, temente ao Deus de Israel. Assim, os judeus receberam permissão para voltar a Jerusalém e reconstruir o templo. Anos depois, no reinado de Dário I, a obra enfrentou oposição. Alguns oficiais persas questionaram sua legitimidade, e os judeus afirmaram que Ciro havia autorizado a reconstrução. Dário ordenou uma busca nos arquivos reais. Iram Rolofoi, encontrado em Ecbatana, atual Hamadã, a 400 quilômetros de Teherã. O documento confirmava o decreto de Ciro, que incluía o pagamento das despesas pelo tesouro real e a devolução dos utensílios sagrados confiscados por Nabucodonosor. Ecbatana, uma das capitais persas, era um centro administrativo crucial. Não se sabe se Ciro emitiu o decreto ali ou se o documento foi apenas armazenado lá, mas o fato é que essa cidade iraniana preservou a ordem que permitiu a restauração do templo, a milhares de quilômetros de Jerusalém. No livro de Isaías, Deus chama Ciro de meu ungido, um título raro para um rei estrangeiro, mostrando como ele usa até líderes não israelitas para cumprir seus planos. A segunda história acontece em Suzã, a cerca de 370 quilômetros de Ecbatana, no sudoeste do Irã. Suzã era uma das capitais persas, famosa por seu palácio real, cujas ruínas foram escavadas no século XIX, localizada na região de Elão, perto do rio Ulai. Era a capital de inverno dos reis persas, devido ao clima ameno. É ali que se desenrola o livro de Esther, uma narrativa dramática. Durante o reinado de Assuero, provavelmente Xerxes, e uma jovem judia chamada Hadassa, conhecida como Esther, tornou-se rainha após a destituição de Vasti. Quando Amã, um oficial do rei, planejou exterminar os judeus, sem saber que Esther era judia, ela, guiada por seu primo Mardoqueu, agiu com coragem. Após jejuar por 3 dias, Esther arriscou a vida ao entrar na presença do rei sem ser chamada, um ato que poderia levar à morte. O rei a recebeu com favor, e Esther revelou sua origem judaica e o plano de Amã. O decreto de extermínio foi revertido. Amã foi derrotado, e os judeus foram autorizados a se defender. Esse livramento deu origem à festa de Purim, celebrada até hoje. Embora o nome de Deus não apareça no livro de Esther, sua providência é evidente em cada detalhe. E Suzã, no coração do Irã, foi o cenário dessa história de coragem e salvação. A terceira história também começa em Suzã, com Neemias, um judeu que servia como copeiro do rei Artaxerxes e filho de Xerxes. Por volta de 446 a.C. como copeiro, Neemias tinha um cargo de confiança, provando as bebidas do rei. Ele recebeu notícias de que os muros de Jerusalém ainda estavam em ruínas, deixando a cidade vulnerável. Após orar e jejuar, Neemias pediu permissão ao rei para reconstruir os muros. Artaxerxes não só autorizou a viagem, mas forneceu recursos e cartas de apoio, mostrando a confiança que Neemias conquistara. Ele liderou a reconstrução dos muros, tornando-se um exemplo de liderança fiel. Suzã, como centro administrativo persa, foi o local onde decisões cruciais para os judeus foram tomadas, conectando novamente o território iraniano à história bíblica. Além de Ecbatana e Suzã, outras cidades iranianas aparecem na Bíblia. No livro de Daniel, o profeta tem uma visão
em Suzã, prevendo a queda do Império Medo-Persa e a ascensão do Império Grego. Nos livros deuterocanônicos, como Tobias, a cidade de Ragés, na Média, é mencionada, assim como Ecbatana. Persépolis, no sul do Irã, aparece em 2 Macabeus. Evidências arqueológicas como as ruínas de Suzã confirmam a existência de um palácio persa, possivelmente construído por Dário e ampliado por Xerxes. Comunidades judaicas viveram na Pérsia por séculos, mantendo sinagogas e centros de estudo, mesmo após o exílio. O território do atual Irã foi cenário de eventos cruciais, onde Deus revelou visões, levantou líderes e preservou seu povo em meio a grandes impérios. Essas histórias mostram a providência divina agindo em terras estrangeiras. Escreva nos comentários: você sabia que essas histórias bíblicas ocorreram no atual Irã? Quer aprofundar seu conhecimento da Bíblia? Estude teologia conosco online, com videoaulas, apostilas e certificado de conclusão. As informações estão na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. O relógio de Deus está marcado para 2025. Se 2025 é o ano marcado por Deus, então, por que o mundo está mergulhado em tanta corrupção? A resposta está em Gênesis 6. Eles vieram, tomaram as filhas de Eva e deixaram um legado sombrio. No próximo vídeo, descubra quem eram os Nefilins e por que eles podem estar voltando. Assista agora. O relógio continua.